Todos nós gostamos de ver belos gols, mas para onde vai o futebol sem brigas e colisões entre os jogadores? Confrontos no futebol são comuns, no entanto, eles podem ocorrer não apenas entre jogadores de equipes diferentes, mas também entre jogadores da mesma equipe e, muitas vezes, da mesma nacionalidade. Quando as emoções estão acaloradas, às vezes você nem vê em quem está batendo, seja em um companheiro de equipe ou em um adversário. Durante a partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões de 2021 entre jogadores do City e do PSG, houve uma discussão boba na qual o lateral Alexander Zinchenko perdeu o controle emocional e se envolveu em uma briga com o jogador do PSG. Mas a disputa foi rapidamente interrompida pelo árbitro do jogo, que mostrou ao ucraniano um cartão amarelo pelo exagero. O capitão do Citizens, Fernandinho, começou a gritar com Zinchenko. Em resposta, recebeu um gesto de negação. Depois voltou a ouvir as instruções do brasileiro. E mais uma vez, o defensor raivoso afastou-se dele pela segunda vez. O confronto não foi muito sério, mas esse não é um caso isolado. Isso acontece com mais frequência do que se pode imaginar e com muito mais violência. Pois bem, nesse vídeo você verá 10 brigas famosas entre jogadores da mesma equipe que discordaram de algo e proporcionaram um show diante de 1 milhão de telespectadores. Em alguns casos foram apenas discussões verbais que quase chegaram às vias de fato, enquanto em outros casos foram brigas completas. Galera, já peço que vocês deixem um like e se inscrevam no nosso canal, hein? Ativando o sininho para não perder nenhum vídeo. Comente também sobre a discussão mais insana entre companheiros que você já viu. E é claro, desejo a vocês um bom vídeo. Vamos lá! No final do jogo das semifinais da Europa League entre Sevilla e Manchester United, ocorreu um conflito entre dois jogadores da equipe inglesa. Após sofrer um gol, Bruno Fernandes perdeu a calma e começou a expressar suas reclamações apontando com o dedo para o lugar onde o sueco deveria estar, o que resultou em uma reação bastante agressiva contra ele. No entanto, a briga não chegou a acontecer. Ao mesmo tempo, após o jogo, os jogadores não se falaram. Era possível prever que a Copa do Mundo no Brasil seria um fracasso para a seleção de Camarões muito antes de sua abertura. A partir do momento em que os jogadores se recusaram a embarcar no avião que os levaria ao Brasil por causa da discordância em relação aos valores do bônus, a chantagem foi bem sucedida e o dinheiro exigido foi pago. Durante o jogo entre Camarões e Croácia, aos 89 minutos, ocorreu uma discussão verbal entre os jogadores após a qual a Suecoto deu uma cabeçada em seu companheiro de equipe. Em resposta, o jogador afastou o agressor com a mão. O atacante Pierre teve que separá-los. As discussões continuaram no vestiário da equipe, onde o enfurecido Suecoto decidiu continuar a resolver seus problemas. Somente o capitão da equipe conseguiu acalmá-lo. Os fãs do futebol inglês devem se lembrar muito bem do conflito entre os jogadores do Newcastle e Aston Villa. O Newcastle estava perdendo por 3-0 para o Aston Villa. 3 minutos após sofrer um gol, Bonnier avançou em Dyer por não ter passado a bola para ele. Isso foi o suficiente para começar uma briga digna dos mais agitados, pubs britânicos. Ambos os jogadores foram expulsos e Bonnier teve que ser retirado do campo pelo adversário Gareth Barry. Um deles recebeu uma suspensão de 7 partidas, enquanto o outro se machucou novamente durante o treino e não foi afetado por medidas disciplinares. No final do primeiro tempo, houve um tumulto entre o capitão do Ajax e o jovem defensor. O jogador experiente não gostou das ações do americano durante o jogo e, em vez de fazer um passe simples, ele decidiu fazer uma jogada extravagante, o que resultou na bola saindo pela linha do gol. Portanto, quando o jovem defensor Dash não cumpriu suas responsabilidades, Tadic correu para informá-lo sobre isso. Não havia nada tático na abordagem do capitão. A expressão facial de Tadic fala por si mesma e o defensor deveria ter ficado em silêncio e ouvido. Mas a tentativa do jogador de discutir com seu capitão enfureceu ainda mais o sérvio. O conflito entre os jogadores ocorreu quando eles se dirigiam aos vestiários. Lloris alcançou Sam, que estava saindo do campo, e começou a expressar suas queixas emocionalmente. A briga foi evitada graças aos companheiros de equipe que seguraram o francês e retiraram os jogadores do campo. No entanto, as emoções não diminuíram nos vestiários e a discussão verbal estava pronta para se transformar em uma briga completa. Lloris expressou sua insatisfação com a atuação defensiva de Sam, pois ele foi o único
jogador que não retornou para ajudar na defesa. Mais uma vez, os jogadores tiveram que ser separados pelos colegas de equipe. No intervalo, a dupla resolveu suas diferenças, como evidenciado por um abraço forte. Após o apito final, no final do primeiro tempo da partida entre Metalist e Voyen, um conflito entre os líderes do clube de Kharkiv, José Souza e Marco David, ocorreu no campo. O argentino, insatisfeito com o sérvio, o acertou no peito e imediatamente exigiu uma substituição, não querendo mais ficar em campo com o artilheiro. No entanto, o treinador ignorou suas intenções. Parecia que o conflito estava encerrado, mas isso durou até que Souza fosse substituído por Myron Markovic. Como argentino é o capitão do time de Kharkiv, ele deveria entregar a braçadeira honorária a um dos vice-capitães da equipe. No entanto, Souza não quis passar a faixa para ele e ela acabou nas mãos de Papaguai, por meio de terceiros. O confronto na Premier League entre Fulham e Huddersfield ficou marcado pelo seu desfecho aos 81 minutos. Com o placar em 0-0, os donos da casa ganharam pênalti. Alexander Mitrovic é o batedor designado dos londrinos, mas Abubakar Kamara agarrou ansiosamente a bola e não quis conceder aos sérvios o direito de cobrar o pênalti. O sérvio discutiu com seu parceiro, mas acabou cedendo. Se Mitrovic não se acalmasse a tempo, os jogadores teriam que ser separados por toda a equipe, já que o francês se recusou categoricamente a entregar a bola ao sérvio. Kamara não marcou o gol e recebeu uma avalanche de vaias. E após o jogo, o treinador Claudio Ranieri disse que estava pronto para matar Kamara por esse pênalti desperdiçado. Era o derby de 93 e Bruce Corobellar parecia pronto para devorar McManaman vivo. O veterano goleiro não hesitou em dar um tapa no jovem talento por sua má atuação no jogo contra o Everton, que resultou em um gol em Bruce. Trocando gestos de mão em direção aos rostos um do outro, os jogadores se acalmaram e se afastaram em direções opostas. Parece que McManaman reconsiderou e lembrou que seu agressor conhece 40 maneiras de matar. O Blackburn veio a Moscou como claro favorito do encontro, sendo o atual campeão da Premier League. Mas não só os ingleses sofreram uma derrota por 3-0, como também perderam a compostura, com uma briga entre seus jogadores David Batth e Graham Lusso. O que exatamente os jogadores não conseguiram concordar? Acredita-se que Lusso tenha se aproximado de seu companheiro de equipe dando um amigável tapinha no joelho dele. Gary, por sua vez, interpretou esse gesto como excessivamente delicado e insinuou a orientação sexual não tradicional do defensor. Isso indignou Graham, que sentiu a necessidade de se envolver em uma briga com o meia-campista. Icardi conseguiu estragar seu relacionamento com todos, torcedores, jornalistas, adversários e até mesmo seus companheiros de equipe na Inter. Enquanto o atacante tinha várias boas oportunidades de marcar gols em cada partida, ele não conseguia se destacar em termos de eficácia. Em um momento no jogo contra a Juventus, onde Icardi desperdiçou uma chance clara, ele reagiu com um sorriso. Isso enfureceu Pablo Osvaldo, que estava em uma posição mais vantajosa durante o ataque e esperava um passe de Icardi, e ele se lançou em Mauro, com reclamações bem na frente do gol da equipe de Turim. Vários companheiros de equipe imediatamente se posicionaram entre os jogadores tentando acalmar Pablo. Enquanto isso, Mauro calmamente seguiu em direção ao centro do campo, ignorando completamente a raiva de Osvaldo. Bem, galera, chegamos ao final do vídeo. Espero que tenham gostado e já tenham deixado o like e se inscrito no canal para nos deixar animados também. Deixe um comentário sobre qual foi a discussão mais doida das listadas no vídeo. É isso, e fui!